Olá, meu nome é Gediel Araújo, eu sou advogado, escritor de livros de prática jurídica e defensor público do Estado de São Paulo aposentado. Nesse vídeo eu vou explicar de forma bem resumida e bem simples o procedimento da ação de usucapião, tentando ajudar você a entender como esta ação se processa na Justiça brasileira. A ação de usucapião, qualquer uma das ações de usucapião, ela está sujeita ao que nós advogados chamamos de procedimento comum. Esse procedimento tem várias fases e eu não vou aqui detalhar essas fases. Vou dividir aqui esse procedimento, vou comentar apenas aqui o principal. E a primeira parte, obviamente, como todos os processos, a ação do usucapião começa com uma petição inicial, onde o autor, ou os autores, as pessoas interessadas, contam o seu caso para o juiz. No caso do usucapião, normalmente a pessoa informa que tem a posse de um determinado bem imóvel, ou móvel, que a ação também pode ser de bens móveis, e por quanto tempo ela tem aquela ação, ela narra isso para o juiz na petição inicial. É obrigatório também que se descreva em detalhes esse imóvel ou esse imóvel, conforme o caso. Também a parte tem que juntar uma série de documentos que eu aqui não vou comentar. Tem aqui no meu canal um outro vídeo onde eu comento detalhadamente todos os documentos que são necessários. Se você está interessado, é só procurar entre os vídeos aqui do meu canal que você vai encontrar. Então, essa petição inicial, onde a pessoa narra o fato para o juiz e faz o pedido para que o juiz reconheça que a pessoa já tem direito à propriedade daquele bem, é o ato processual que dá início ao processo. Você vai precisar, caso você já não seja, se eu não estou falando com um aqui, você vai precisar de um advogado, procurar contar os fatos para ele. Ele vai então preparar esse documento que nós advogados chamamos de petição inicial. Ele vai dar então entrada. Normalmente, nós chamamos essa entrada do processo como distribuição, porque normalmente tem mais de um juiz que é competente para conhecer daquele feito. Então, há uma distribuição, um sorteio para ver qual juiz vai cuidar do caso. Naqueles lugares onde há apenas um juízo, ou seja, apenas uma vara, então a petição é protocolada. Então, é por aí que se começa a ação de usucapião. A petição inicial, juntada toda aquela lista grande de documentos, dá início ao processo. Em seguida, vem a fase da citação ou das citações, que no caso da ação de usucapião costuma ser uma fase bem demorada. A minha experiência me diz que normalmente as ações de usucapião ela é ajuizada contra pessoas que estão desaparecidas ou pessoas mortas, pessoas que estão em lugar incerto, não sabido. Às vezes o registro é muito antigo e tudo que você tem é apenas o nome da pessoa. E isso acaba sendo um problema na hora dessa fase, a fase da citação. Normalmente é nessa fase em que o processo se demora mais, às vezes até anos, dependendo do caso em particular. O que a lei diz é que você tem que citar os proprietários, os proprietários legais daquele imóvel que você está tentando usucapiar, e também os confinantes, ou seja, as pessoas que moram ao redor daquele imóvel, para que eles manifestem se tem alguma objeção ou não ao seu pedido de reconhecimento do seu direito de propriedade em relação daquele imóvel. E, como eu disse, esses proprietários normalmente são pessoas desaparecidas, pessoas que sumiram há muito tempo, e isso cria uma certa de dificuldades. O advogado ele vai ter que pedir para o juiz diligências no sentido de tentar encontrar essas pessoas. Normalmente isso se faz por meio da expedição de ofícios. O juiz manda um ofício ou acessa, hoje em dia é possível acessar o site
da Receita Federal para tentar localizar ali o número do CPF, o endereço da pessoa, o Instituto de Identificação, que é aquele instituto que expede os RGs, e às vezes o Serviço de Proteção ao Crédito. Ou seja, o juiz tem que tentar localizar aquele proprietário a fim do que esse ato de citação é para chamar, né, essa pessoa para participar do processo, para que se manifeste, para que ela diga se aqueles fatos que o autor informou na inicial são verdadeiros ou não, se ela concorda no pedido, por que ela não fez nada em relação à posse daquela pessoa que agora está pedindo usucapião. Então é necessário que o juiz tente encontrar esses proprietários. E aí é que acaba ocorrendo aí, e nesta fase é que acaba passando muito tempo, né? Acaba ocorrendo muito tempo, porque esses ofícios, esses contatos, às vezes, por exemplo, tem homônios, por exemplo, às vezes o proprietário tinha um nome muito comum e acaba aparecendo uma pessoa com o mesmo nome lá no lugar longe da onde você entrou com a ação. Então, isso acaba atrasando muito o processo. Muito bem, depois que o juiz tentar encontrar esse proprietário, se ele não encontrar esse proprietário, ele vai ter que fazer a citação por edital, que também é muito demorada. Essa citação por edital, o juiz faz um resumo, né? Prepara um resumo do processo, da pretensão do autor, do que está sendo pedido, e manda publicar no Diário Oficial e nos jornais locais. Muito bem, isso é para tentar dar conhecimento a eventuais interessados, ao proprietário e a eventuais interessados naquele processo, né, que tenham interesse em ir lá se manifestar no processo. Tudo isso é muito formalista, tudo isso é muito burocrático e acaba demorando mesmo. Então é muito comum você ficar às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos só atrás de citar os confinantes, né, os vizinhos e os proprietários do imóvel. Eu mesmo já peguei ações de usucapião em que você tinha lá um monte de pessoas proprietárias, né? Uma família inteira, enorme, e essa família tinha morrido, desaparecido, e nós demoramos anos ali para concluir todas essas diligências e depois então fazer a citação por edital. Óbvio que se você tiver um caso em que o proprietário é encontrado na mesma cidade, essa fase do processo vai acabar sendo muito rápido e vai influenciar bastante no tempo total que o processo vai demorar. Mas nas ações de usucapião, infelizmente, se perde muito tempo nessa fase aqui de citação. Muito bem, concluído a fase de citação, nomeado um curador especial, ou seja, um advogado, para representar os interesses daquele que foram citados por edital. Muito bem, concluída essa fase, os autos vão para o juiz, para que o juiz então faça uma coisa que nós advogados chamamos de saneamento do feito, que nada mais é do que o juiz verificar se o feito está regular. Ou seja, se todas as partes foram citadas, se o autor, na sua petição inicial, juntou todos os documentos, se ele cumpriu todos os requisitos lá do Código Civil em relação ao pedido de usucapião. Então o juiz vai lá checar o processo. Se ele checar e ver que está tudo em ordem, ele vai deferir as provas. Normalmente no usucapião são necessários 2 tipos de provas, né? A prova pericial, que normalmente se faz no imóvel, para delimitar lá o imóvel certinho. E essa perícia, né, esse laudo que vai ser preparado por um arquiteto ou por um engenheiro, vai servir de base depois para ser feito o registro no cartório de imóveis. O outro tipo de prova que também se faz necessário normalmente é a oitiva de testemunhas, para que se possa, através do depoimento de algumas pessoas, se provar que o autor de fato está na posse daquele bem que ele pretende usucapiar, né, se tornar proprietário. Nas ações de usucapiões, como eu disse, normalmente tem perícia, e isso costuma demorar aí de 6 meses a 1 ano, dependendo do lugar. Então o juiz vai nomear lá uma pessoa que esteja cadastrada junto a ele, que tenha, né, normalmente o juiz tem uma lista de profissionais habilitados a fazer essa perícia, ele vai nomear,
existe aí a necessidade do pagamento de honorários para esse perito. Em alguns estados é o próprio estado que assume esse ônus, em outros lugares a parte tem que pagar, tem que se virar. Vai ser feita então uma perícia naquele imóvel, principalmente em relação ao terreno, os seus limites, a sua metragem, porque isso vai servir de base depois para ser feito o registro lá no cartório de imóveis. Quando o perito apresenta o seu laudo, o juiz então abre para as partes interessadas, né, aquelas que estão acompanhando o feito, o autor, os confinantes, o curador especial ou o advogado dos réus, para que elas se manifestem sobre esse laudo. Depois que as partes se manifestam sobre o laudo, então normalmente o juiz marca então audiência de instrução e julgamento. O que é uma audiência de instrução e julgamento? O juiz convoca todos os envolvidos para comparecerem lá no seu gabinete no fórum, onde o juiz então vai dar oportunidade para que se produza a prova testemunhal, né? Normalmente o autor leva no mínimo 3 pessoas para confirmar a sua posse em relação ao imóvel usucapiano. Também pode ser ouvido o perito, até antes das testemunhas, o juiz pode ouvir o perito se houver necessidade, se houver dúvidas. E depois que forem ouvidas as testemunhas, tanto do autor quanto dos réus, caso eles apresentem rol, então o juiz abre oportunidade para o autor fazer as suas alegações finais e também ao réu ou curador especial fazerem as suas alegações finais. Depois, então, do que as partes fazem as suas alegações finais, os autos, então, vão ao juiz para concluso. Nesse tipo de ação, dificilmente o juiz dá sentença ali na audiência. Normalmente ele dá no prazo de 10 a 30 dias depois da audiência. Na sentença, o juiz vai julgar ou procedente o pedido, declarando que o autor, então, passa a ser proprietário legal e formal daquele imóvel, ou vai julgar improcedente, ou seja, negando ao autor o direito de se tornar proprietário, porque o juiz entendeu eventualmente que não estão lá presentes todos os requisitos legais. Dessa sentença do juiz, qualquer das partes que se sentir prejudicado pode recorrer, entrando com um recurso de apelação. Bem, gente, de forma assim bem simples mesmo, de forma bem resumida, esse é o procedimento da ação de usucapião. Eu espero que eu ter ajudado, né, você a entender essa ação tão difícil, que costuma ser tão demorada na justiça. Se você quer mais informações sobre essa ação, você pode olhar aqui, procurar aqui no meu livro Prática no Processo Civil. Tem 3 capítulos sobre esse tema, usucapião, aqui no meu livro. Aqui você vai encontrar várias informações sobre o tema, quando é que cabe usucapião, os tipos de usucapião, uma lista de documentos. E se você tem alguma dúvida também que eu possa ajudar, você deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like e até a próxima.